Esses sentimentos vão nos contar histórias sobre nós e sobre o mundo. E aí eu passo a ter uma lente distorcida sobre quem eu sou, sobre o meu alto valor, sobre o meu merecimento, sobre o que eu acho que eu preciso ser ou fazer para correr menos perigo nas relações. Tudo isso a gente está falando do mesmo mecanismo de sustentação de carga de estresse e a gente está falando de trauma. Então, de uma maneira irônica e triste, duas pessoas estão se relacionando em uma relação que é abusiva. Talvez tanto o agressor, que seja psicológico, claro, quanto a vítima podem ter o mesmo histórico de apego inseguro na infância e acabam se encontrando na vida adulta. Bom dia, óbvias. Bom dia, Ediane. Como que você tá hoje? Olá, Marcela. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Maior, prazer é todo meu, porque inclusive eu me sinto muito íntima sua, porque eu amo os seus vídeos, maratonei e tava muito animada pra ter essa conversa. Mas quero te introduzir pras ouvintes, caso elas não te conheçam ainda. Ediane, sei que você é psicóloga, mas algo me diz que você é especialista em traumas. Me conta um pouco. Isso. Eu sou psicóloga e eu trabalhei em algumas áreas da psicologia, porque lá se vão 20 e poucos anos como psicóloga. Num primeiro momento eu atuei num hospital de neuroreabilitação, mas na área de treinamentos das equipes, de médicos, enfermeiros. E depois de um tempo, por uma combinação de fatores pessoais e profissionais, que eu acho que é como acontece com a maioria das pessoas, eu digo que a gente trabalha com aquilo que a gente mais precisa aprender. Claro. Eu fui em busca de respostas e me encontrei com uma abordagem que no mundo ela é conhecida como abordagem trauma-informed, né? Cuidado informado sobre trauma seria a tradução mais aproximada, embora a gente tenha pouca tradução ainda para o português dessa abordagem. E aí eu fiz uma formação em psicotraumatologia, né? Uma área que não é da psicologia, é uma área multidisciplinar, é uma área que recebe influências das neurociências, da neurobiologia interpessoal e da psicologia, no entendimento de trauma como um evento neuropsicofísico, como um evento que engloba várias dimensões do humano, né? Então, e aí de alguns anos para cá, aproximadamente uns 8 anos, quando eu começo a estudar essa abordagem, aí eu faço formação em psicotraumatologia, faço formações mais específicas dentro de trauma, né? Trauma racial, transtorno do estresse pós-traumático e outros tipos de trauma, e acabo realmente virando uma terapeuta focada em trauma, né? Onde meu estudo e a minha prática clínica tem como grande tema a experiência de trauma, que é uma experiência comum a nós, todos, humanos. Alguns vão dizer que alguns traumas são pedágios da vida e a gente paga alguns pedágios. Alguns são mais claros, como perder alguém, uma situação familiar. Mas eu queria ouvir de você. Quais são as situações de trauma que você mais enfrenta, mas também possíveis situações de trauma que as pessoas acabam achando que elas podem seguir em frente, mas que acabam resultando, por exemplo, em insônia e outros sintomas que eu quero que a gente fale mais à frente? Eu digo que são os traumas invisibilizados, né? A gente tem uma série de traumas invisibilizados na nossa história, porque quando pensamos em trauma, a palavra trauma, tradicionalmente, ela está muito associada a uma experiência extraordinária, né? Então, uma experiência dramática, de grande carga dramática e extraordinária. Não é assim que nós entendemos trauma nas escolas modernas de trauma. Então, se eu fizer algumas perguntas, rapidamente acredito que as pessoas que nos ouvem vão se identificar com isso. Se eu te perguntar se você já viveu uma situação que foi inesperada para você, você já viveu uma situação que foi inesperada e que te causou alguma emoção? Medo, culpa, vergonha, raiva, por exemplo. Essa situação que foi inesperada te causou alguma emoção? Em algum momento dessa experiência você sentiu que não tinha recursos para lidar com ela, recursos internos, emocionais, ou mesmo externos de suporte, ou do que você precisava ter para lidar com essa situação, e isso te causou uma sensação de isolamento ou de que você não tinha saído, algum nível de sensação de desamparo? Isso é o trauma. Eu respondi sim para tudo, não sei as ouvintes. Isso é o trauma, o encontro com uma experiência que nos causa
uma ativação emocional, então nos carrega alguma emoção. No primeiro momento nós nos sentimos sem estratégias para lidar com ela e causa alguma sensação de isolamento, de solidão ou de desamparo. E aí é muito importante, né, Marcela, o que você disse quando você diz eu respondi sim para todos, porque eu respondo sim para todas essas perguntas para coisas que aconteceram na minha infância, no meu passado mais distante e na semana passada. Então, a gente vai entender que o trauma faz parte da vida. Se você não teve nenhuma das experiências extraordinárias que nós facilmente reconheceríamos como trauma, como essas que você citou, uma perda importante, né? Um luto importante, sofrer uma violência, ter um acidente grave, situações que claramente a maioria de nós reconheceríamos como situações traumáticas. Se na sua história de vida não tem essa experiência, minimamente, adoecimento seu ou dos que você ama, lutos, frustrações, situações onde você sentiu vergonha lá quando a professora da escola chamou a tua atenção na frente de todo mundo, ou que você se sentiu rejeitada ou rejeitado. Você vai ter vivido ao chegar à fase adulta. Então, o trauma ele faz parte da vida. Isso é uma coisa muito importante quando a gente pensa nesse novo olhar para o trauma das escolas modernas de trauma. O trauma faz parte da vida. Então, o trauma é inevitável. Só que a traumatização não faz parte da vida, que são os resultados que o trauma deixa no longo prazo. Perfeito. E quais são os resultados que um evento traumatizante deixa no longo prazo? E eu queria muito escutar também sobre o corpo. Não só na questão emocional. Então, vou continuar nesse exemplo. Estamos diante de uma novidade, de uma situação para nós que é inesperada e que pode ir dessa situação extraordinária, que reconheceríamos como trauma, até uma situação que algumas pessoas diriam isso é bobagem, levanta a poeira e dá a volta por cima, tipo o rompimento de um relacionamento, uma situação em que você sentiu vergonha em algum momento. Os traumas mais precoces, eles têm repercussões diferentes dos traumas no adulto, pela fase do desenvolvimento, inclusive cerebral, mas a gente pode estar falando de situações de carga emocional mais intensa ou menos intensa. O trauma não é sobre o evento, é sobre o que aconteceu dentro de você, no momento em que você viveu aquela experiência. Então, quando acontece a novidade, você está levando a sua vida e chega a novidade, a situação inesperada. O nosso corpo, ele veio preparado de fábrica para lidar com o trauma. O trauma faz tanto parte da vida que a natureza nos proveu de mecanismos para lidar com essas situações estressoras. O trauma ele é uma situação estressora. Então, quando a gente está diante de uma situação que, para nós, causa uma sensação de perigo, de ameaça à vida, uma sensação de isolamento, uma sensação de desamparo, essas situações, elas vão ativar alguns ramos do nosso sistema nervoso. Então, nós temos, assim, grosso modo, vamos falar em 2 ramos do nosso sistema nervoso cérebro e medula, sistema nervoso central, cérebro e medula. Sistema nervoso periférico é um feixe de nervos que sai ali do nosso cérebro e da medula e passeiam pelo nosso corpo, inervando o nosso corpo. Esse feixe de nervos, ele se divide em 2 ramos, sistema nervoso simpático e parasimpático, que se especializaram ao longo do nosso desenvolvimento em nos colocar em mobilidade, em movimento, em atividade e nos colocar em imobilidade, em relaxamento, em congelamento, muitas vezes. Então, o simpático é como se fosse o acelerador do nosso corpo e o parasimpático é como se fosse o freio do nosso corpo. E eles funcionam assim, alternadamente. Eu não posso pisar no freio e no acelerador ao mesmo tempo, senão dá problema. Então, eles funcionam alternadamente. E quando você diz isso sobre esse freio e esse acelerador, de que forma prática isso se reflete no nosso comportamento? O que vai acontecer? Eu estou diante da novidade. Então, vamos pegar um trauma na vida adulta, sei lá, ao término de um relacionamento. Então, um relacionamento que eu não esperava que findasse, não queria, fui comunicada do término desse relacionamento. Nesse momento, existe uma ativação do meu sistema nervoso simpático, que eu vou reconhecer na prática como a alteração da respiração, aquela respiração que se altera, o nó na garganta, o frio na barriga, às vezes um lacrimejar que chega, uma tensão nos músculos que trava o meu maxilar. Eu estou descrevendo sinais físicos que são muito comuns que nós sintamos em situações de tensão, de estresse, de medo. Todas essas situações que nós vivemos na nossa vida, a gente costuma sentir esses sinais. Até uma certa falta de ar, né?
uma alteração da respiração, que a gente reconhece como uma falta de ar, que na verdade é um ar que não consegue sair, né? Que fica preso e a gente reconhece como falta de ar, mas é Olha que excesso de ar. interessante. É excesso de ar. Olha, que interessante. Muito bom. É excesso de ar, porque a gente trava aqui, né? Entra muito em constrição e o ar fica com dificuldade de sair. E eu tenho a sensação de que o ar não está entrando, mas é porque ele não está saindo, né? E aí, quando existe essa ativação, o que está acontecendo no nosso corpo nesse momento? Toda a nossa fisiologia está se pondo em posição para eu lidar com o desafio. Está me colocando no que nós vamos chamar de defesas de sobrevivência, que as principais e primeiras delas são lutar ou fugir. Então eu vou enfrentar essa situação, eu vou conversar com essa pessoa que está dizendo que não me quer mais, eu vou argumentar com o meu chefe que me chamou na sala dele para me chamar a atenção. Eu estou numa situação que pode ser um assalto, eu vou correr, eu vou sair correndo, eu vou tentar me esconder, eu vou ficar parada. Eu vou lutar, eu vou fugir nas diferentes situações. É o nosso corpo buscando sobreviver. É o nosso corpo entrando numa resposta de sobrevivência, buscando sobreviver. Isso é muito rápido, isso são frações de segundo antes que a gente possa pensar. Essa primeira resposta, a gente pode pensar em 3 fases de resposta do corpo ao estresse, à situação desafiadora. Essa primeira, ela acontece pela ativação de uma estrutura que fica bem no meiozinho do nosso cérebro, piquititinha, chamada amígdala, que tem o mesmo nome da garganta, mas não é a da garganta, é a do cérebro. Essa estrutura pequititinha, ela é responsável por identificar possíveis situações de risco, perigo, de ameaça para nós. E ela dispara um alarme, é como se fosse um alarme de carro. Ela dispara um alarme dizendo perigo. E esse alarme dispara adrenalina, né, transforma essa resposta numa resposta elétrica pelo nosso corpo. E a adrenalina que vai fazendo tudo isso, todas essas reações, sem que a gente pense, sem que eu pense antes que eu terminar de processar o que eu escutei ou a situação que eu estou vivendo. É o que nos faz saltar para trás quando eu vejo algo se arrastando no chão à noite, que pode ser um bicho ou uma cobra, por exemplo, e antes que eu pense, será que é uma cobra, eu já saltei de susto. Eu estou tendo essa primeira reação ao estresse. Eu estou diante de uma experiência de trauma, que não necessariamente vai ser traumatizante, porque até aí tá tudo certo, o seu corpo veio preparado de fábrica para isso. Só que é uma reação. Eu não estou fazendo isso de uma forma consciente. Não, é uma reação. É a primeira resposta do organismo ao estresse, que a gente acumulou essa resposta na evolução para responder rápido sem precisar pensar. Por quê? Porque o córtex, que é o centro do nosso raciocínio, que é uma área mais nova do nosso cérebro, até esses estímulos todos que a gente recebe, visuais, auditivos, cheiros, gostos, todas as experiências sensoriais que compõem uma experiência humana, até que isso seja decodificado em diferentes níveis do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, e chegue ao córtex, pode ser que eu não sobreviva mais. Então, a natureza, na sua imensa sabedoria e elegância, porque se tem uma coisa que nosso corpo é elegante na forma de encontrar soluções, na sua imensa elegância, criou um mecanismo para que, com pistas do ambiente, esse sistema de alerta já seja ativado antes que eu pense pode ser um perigo ou não. Então, antes que eu processe eu não queria que esse relacionamento acabasse, eu não queria ser demitido desse emprego e eu acho que eu vou ser demitido agora, eu estou diante de uma violência psicológica, física, de um abuso, antes que eu pense sobre isso, o meu corpo já disparou essa carga de adrenalina, eu já estou reagindo. Meu coração já está acelerado, minha respiração já está acelerada e até aí está tudo certo. Porque a gente veio preparado para isso. Agora, o problema não é entrar nessa resposta, é não sair dela. Essa é a minha próxima pergunta, porque você falou, por exemplo, sobre violência psicológica e a gente estava falando do exemplo sobre relacionamentos. Se você tá em um relacionamento em que você teve mais de uma briga, em que acontece grito, que te desperta medo, você pode entrar, então, num estado de hipervigilância dentro de uma relação, de achar que a qualquer momento aquilo pode acontecer? Pode. Uma vez que você entrou nessa primeira resposta ao estresse, que é uma experiência que, como eu disse, você está diante de uma experiência que pode ser de trauma, mas não necessariamente vai ser traumatizante, qual é a curva natural que o nosso corpo faria? Me preparou para responder ao perigo, respondi ao perigo, o perigo passou, desce a carga de estresse, meu corpo começa a voltar para o equilíbrio, para a homeostase, até a próxima experiência e o nosso corpo vai acelerando e desacelerando, né? Acelerando simpático, desacelerando parasimpático, como é a experiência natural da vida. O que vai acontecer é que, a depender das experiências que vivi, e as experiências precoces na vida vão ter muita influência nos relacionamentos na vida adulta, pode ser que essa
essas experiências relacionais tenham causado uma ativação nesse sistema nervoso e, ao invés de voltar para o equilíbrio, o perigo foi sustentado no tempo. Eu precisei responder esse perigo. O perigo não passou. Ele não era uma corda que parecia uma cobra. Ele era uma relação insegura, por exemplo, com os meus cuidadores ou num relacionamento afetivo mais à frente na vida adulta, e que eu precisei sustentar essa carga de estresse no tempo. Sim. A sustentação da carga de estresse no tempo ainda é fisiológica, ainda é adaptativa, ela não é ainda um problema. O problema é que nós fomos preparados para fazer isso, responder ao estresse, sustentar isso por curtos períodos. Quando isso vira um grande espaço de tempo e não mais episódico, aí isso começa a nos prejudicar. E aí a gente tem os mesmos hormônios nesse segundo momento. No segundo momento, quando eu preciso sustentar a carga de estresse, então eu levei o susto, mas o susto não passou, eu preciso lidar com aquele problema, com aquele conflito, com aquela situação desafiadora. Aí entra o cortisol na jogada, aí entra um outro sistema, que é o sistema endócrino, que vai liberar o cortisol para sustentar a carga de estresse. Primeiro momento adaptativo. Isso, no longo tempo, começa a causar inflamação, abrir quadros de adoecimento e começa a me causar prejuízo. Então, os mesmos hormônios que, num primeiro momento, me ajudam a sobreviver, a me defender, me fazem acionar superpoderes, inclusive, porque pense numa situação de estresse que eu preciso correr, que as pessoas vão dizer, nossa, eu corri de uma velocidade que eu nunca imaginei que eu precisasse correr. Uma mãe que levanta o carro para tirar o filho de baixo. Sim. O que faz isso? São os hormônios iniciais do estresse que fazem a gente acessar. É o nosso corpo todo mobilizado para acessar essa força que nós não temos. Eu já vivi isso. Quando eu era mais nova, deve fazer uns 10 anos isso. Uma porta de 4 metros de blindex explodiu em mim. E fora o susto do barulho, eu olhei pra mim e eu tava inteira sangrando. E quando eu olhei pro chão, tava cheio de vidro. E eu obviamente tava no banho, então eu tava descalça. Claro. E se eu pisasse, eu ia sangrar mais ainda. E ninguém entendeu até hoje como que eu dei um salto do box até meu quarto. Eu também não sei explicar, mas eu consegui. Deve ter sido isso. Porque eu lembro de não pensar. Eu vi que eu tava sangrando, pulei. Isso. Você tava totalmente adrenalizado. Na primeira fase de resposta ao estresse. Acessando esses superpoderes que nos fazem responder ao estresse. Se esse estresse permanece, se você não recebe o cuidado que deveria receber, se você não recebe o suporte do surto, e você precisa sustentar essa resposta, aí você começa a desencadear outros processos neurohormonais para sustentar essa resposta. E aí, isso que no primeiro momento te ajudou a sobreviver, te ajudou a saltar uma distância do banheiro até o seu quarto e se proteger daquela explosão. Se precisasse ser sustentado no tempo, começaria a causar dano. E aí entra a hipervigilância que você me perguntou, que é nas experiências onde esse estado de alerta, ele é acionado e ele não é desligado, ele pode começar a desregular a nossa resposta ao perigo. Então a hipervigilância é uma desregulação dessa resposta que eu falei, simpática e parasimpática, de veio a novidade ativa, a novidade passou, lidei com a situação desafiadora, desativa, volto para o equilíbrio, para o relaxamento, para a homeostase. A hipervigilância é eu ativei, não desativei o suficiente ou fiquei lá em cima e continuo a produzir resposta para o estresse. Então eu estou sempre em alerta. Aquela amígdalazinha lá do cérebro não voltou para sua atividade normal. E eu passo a ver o mundo pelas lentes do risco e do perigo. Então, vamos só retomar para ver se eu consigo entender de forma ilustrativa. Então, o nosso corpo ele foi feito para passar isso de uma forma que são episódios isolados. Mas uma pessoa que está num ambiente de trabalho, por exemplo, em que esse sistema é acionado mais de uma vez por dia ou todos os dias, aí não estou falando do estresse normal, porque temos estresse, mas ambientes adoecedores de trabalho podem adoecer pessoas. Sim, totalmente. Então, vamos pegar um exemplo que é a pessoa exposta repetidamente à situação estressora no trabalho. Então, um ambiente onde ela se sente desrespeitada, desencorajada, envergonhada, amedrontada, tudo isso vai ativar esse sistema de resposta ao estresse do organismo. Ativou porque está no momento de uma entrega maior, eu estou no momento de trabalho que é um início de um projeto novo. Então, num primeiro momento, essa resposta ao estresse ela é sempre adaptativa, ela nos ajuda a lidar. Então, projeto novo, a gente fica excitada com um projeto novo, ou está numa fase de uma entrega maior que vai acontecer ali um dia no mês, ou um mês no ano.
essa ativação tá ok. Quando essa ativação vira a regra, porque eu estou sempre com medo, vivenciando medo, eu estou sempre vivenciando vergonha, eu estou sempre vivenciando humilhação, eu estou sempre vivenciando sensação de isolamento, que eu ouço muito das pessoas em relação ao trabalho. Do tipo, eu me sinto sozinha para resolver os problemas, eu não posso contar com ninguém, o meu chefe não sabe o que eu faço, não tem ninguém no meu ambiente de trabalho que eu consiga. Se eu não resolver, sou eu que vou ser demitida e acabou. Se eu não der conta, o problema vai ser meu. Então, isso é sensação de desamparo que eu falei antes. Essas sensações vão sustentando essa resposta ao estresse e fazendo a pessoa entrar na terceira fase, que é essa desadaptativa, que é a fase de exaustão. Então, esse estresse sustentado no tempo vai nos levar à exaustão, vai começar a organizar uma série de sinais e sintomas, porque o estresse sustentado no tempo, e todo esse eixo que eu expliquei, ele impacta diretamente no nosso sistema imunológico, ele exige do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente está na sustentação da resposta ao estresse, o nosso sistema imune ele vai ser muito exigido. E vai chegar uma hora que ele vai entrar em exaustão. Isso é um motivo. O outro motivo é que, por um processo adaptativo, estresse abre quadro de inflamação. Inflamação, num primeiro momento, também é uma resposta adaptativa. É uma resposta da natureza. Quando você tem um corte, ele inflama para o seu corpo entender que ele precisa fazer um processo de regeneração daquilo ali. Então, a inflamação, no primeiro momento, ela é positiva. Com a economia da evolução, o estresse que lá nas décadas, lá no tempo dos tataravós das cavernas, a inflamação, ela podia ter muito a ver com o estresse, porque, né, o humano estava ali realmente lutando pela sobrevivência, né? Podia ser um corte de um mamute. Então, naquela época, o estresse de estar correndo, de estar fugindo, de buscar por alimento, podia gerar um ferimento que geraria uma inflamação, que abriria um processo de regeneração. Pela economia da evolução, estresse hoje gera inflamação, é quase que uma economia de processo. Então você falou sobre o sistema imunológico. Quais então são as possíveis doenças que a gente tem em tempos em que não corremos de mamutes, mas passamos por centenas de traumas semanalmente e não cuidamos deles? Isso, o mamute ele mudou de nome, né? Agora ele chama medo do desemprego, conflito com o chefe, com os colegas de trabalho, as preocupações com os filhos, o relacionamento que não é saudável e todas as narrativas que o trauma nos conta. Que aí eu vou sair da biologia agora, dessa parte mais biológica e entrar mais na psicologia, que é o trauma vai acontecendo, à medida que ele acontece no corpo, nessa parte fisiológica, a nossa mente, ela precisa encontrar uma forma de sustentar e de acompanhar o que está acontecendo no nosso corpo. Sim. Então, a gente vai vivenciar isso através das emoções e dos sentimentos vividos nas diferentes situações, como medo, vergonha, culpa. Esses sentimentos vão nos contar histórias sobre nós e sobre o mundo. E aí, eu passo a ter uma lente que pode ser distorcida sobre quem eu sou, sobre o meu alto valor, sobre o meu merecimento, sobre o que eu acho que eu preciso ser ou fazer para correr menos perigo nas relações. Tudo isso a gente está falando do mesmo mecanismo de sustentação de carga de estresse e a gente está falando de trauma. Esse trauma crônico no trabalho que você me perguntou, pode adoecer? Pode adoecer. Burnout a gente pode ler como um trauma crônico no trabalho. Então as narrativas que a gente toma como verdades para nós mesmos também são narrativas que a gente está usando para se proteger de futuros traumas semelhantes ao que passamos. Sim, eu gosto muito de uma abordagem e olha para o que acontece conosco a partir de uma lente mais compassiva do que das abordagens que acreditam que nós nos autossabotamos, por exemplo. Porque não existe uma parte em nós que quer nos prejudicar intencionalmente. Existe uma parte de nós que em algum momento sentiu medo e aquilo que foi feito serviu para me proteger em algum momento. Sim. Então, se em algum momento, e você perguntou das doenças, eu vou só falar das doenças, né? Então, o burnout, doenças respiratórias, cardiovasculares, doenças gástricas, quadros relacionados à saúde mental, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, todos esses quadros podem ter as experiências estressoras e traumáticas como importantes elementos. Esses quadros são multifatoriais, tem muitas coisas influenciando neles para que eles resultem, mas o que a gente vê hoje é grande parte desses quadros são quadros inflamatórios e o trauma tem um papel importante neles. E aí volto para as narrativas que criamos para nos proteger. Vou pegar um exemplo, Marcela, de uma criança que
nasceu num lar onde os pais estavam um pouco sintonizados com as suas necessidades, os cuidadores estavam um pouco sintonizados com as suas necessidades. E aí eu gosto sempre de fazer uma parte que não se trata de culpa, porque muitas vezes os cuidadores estão lidando com suas próprias dores e feridas nesses relacionamentos. Mas uma criança que não viveu um apego seguro na infância, que no momento em que ela precisava de amparo, ela não conseguia ter esse amparo, e que no momento em que ela precisava de acolhimento, ela recebia uma repressão, ou das pessoas que ela deveria receber cuidado, ela recebia uma violência psicológica, ou uma violência às vezes física, um abuso. Nós estamos falando de um sistema nervoso muito imaturo, de uma criança que está em fase de desenvolvimento e que o desenvolvimento desse sistema nervoso vai acontecer de acordo com as suas experiências também vividas. E que se o aprendizado de relacionamento mistura o que é conforto e dor, a gente pode ter lá na frente um adulto que vai ter uma dificuldade de discernir perigo de segurança, que pode ou estar em relacionamentos que não são seguros para si e não conseguir sair disso porque lá atrás a violência ficou equiparada ao afeto, ou o inverso, que vai romper com o vínculo, porque o vínculo era ameaçador demais para ela. E a forma de romper foi a forma que a fez sobreviver. E aí eu vou ter um adulto que tem dificuldade de estabelecer relações de intimidade, por exemplo, porque intimidade igual a perigo. Nem o adulto que tem dificuldade de ter relações de intimidade, nem o adulto que tem dificuldade de sair de uma relação que é abusiva para si, estão se auto-sabotando. São partes suas temerosas de viver o que já foi vivido antes. Então, de uma maneira irônica e triste, duas pessoas estão se relacionando em uma relação que é abusiva. Talvez tanto o agressor, que seja psicológico, claro, quanto a vítima podem ter o mesmo histórico de apego inseguro na infância e acabam se encontrando na vida adulta. Podem ter. Isso é muito frequente. Uau. Quando a gente pensa em relacionamentos, eu costumo dizer que os relacionamentos, em algum momento, principalmente no momento inicial, eles são sempre uma reencenação traumática. Uma reencenação de um enlace traumático, principalmente se esses traumas não foram processados, se eu não tive a oportunidade, por diferentes motivos, de cuidar dessas feridas, porque o trauma é uma grande ferida. Inclusive, a palavra trauma vem de uma palavra que significa ferida, né? Ela é uma grande ferida, só que é uma ferida emocional. Ela não é uma ferida como um corte na pele, mas como um corte na pele. Se ela cicatrizou, eu vou tocar, eu vou sentir que ali tem uma pele mais grossa, mas ela não vai doer. Se ela não cicatrizou, eu vou tocar e vou machucar mais. Então, se eu tenho pessoas com essa ferida aberta que se encontram, existe um grande convite a uma dança de traumas. Uau. A relação vira uma dança entre traumas, uma dança de reencenação de traumas relacionais, que não significa necessariamente que vai dar em um relacionamento abusivo. Porque o relacionamento, se a ferida vem da relação, a cura também está na relação. Então, muitas vezes, são os relacionamentos que nos convidam a nos engajarmos de uma forma saudável, que vão ajudar a processarmos os nossos traumas relacionais lá do passado. Então, um relacionamento que começa como uma dança, como um enlace traumático, pode vir a ser um grande campo de processamento, e aqui eu vou usar a palavra cura com muita ressalva, porque quando a gente está falando de psicologia, não é aquela cura biomédica, né, de tirei alguma coisa que não estava funcionando, sim, né, ou tirei a doença, é muito mais uma cura no sentido de coloquei, porque é integração, né, as experiências foram integradas, as minhas partes fragmentadas de mim mesma foram integradas, eu consigo me olhar mais inteira. Então, um início de relação, ele frequentemente começa com uma sedução entre traumas. Uau, isso é muito forte. É muito forte. É bonito e é de se observar, porque a gente entende o apaixonamento como o nosso olhar gentil e encantado pelo outro, mas talvez seja um pouco das nossas dores encontrando a dor do outro. Sim, e aí vem a poesia, o bonito que você disse, porque eu acho que o trauma… Eu tive uma grande professora, Eliana Neto, que ela usa uma frase que eu gosto muito. Ela diz que o trauma guarda o terrível e o incrível de nós, né? Então, o trauma, ele nos traz uma dor, ele nos restringe. Eu não gosto da
da ideia de pensar que o trauma nos deixa mais fortes, trauma nos deixa mais traumatizados mesmo. Acho que a gente tem que ter cuidado para não romantizar o trauma. Claro. Mas o trauma, ele esconde a nossa potência humana, ele esconde a natureza humana, que é vínculo e conexão e autenticidade. Então, quando ela diz isso, o trauma guarda o terrível e o incrível, é também sobre o trauma esconde essa nossa capacidade de afeto, de conexão real, de autenticidade, de nos conectar com a parte saudável do outro. Então, a beleza toda é que, mesmo que num momento a primeira dança seja uma reencenação traumática, se essa relação, se essas duas pessoas estiverem intencionalmente dispostas, e aí eu vou frisar em negrito o intencionalmente, porque sim, precisa ser intencional. Com mais velhos, mais intencional precisa ser o nosso processo de busca de autocuidado emocional. Esse relacionamento pode se converter num grande campo de encontro com a própria natureza real, porque o trauma nos desconecta da nossa natureza, e assim encontrar a natureza saudável do outro. E aí a parte bonita, né, que sempre vai existir em nós, algo que não foi tocado pela dor. Perfeito. E você falando sobre autenticidade, eu lembrei de uma frase muito bonita sua, que você disse que o maior estresse que nosso corpo pode receber é a tentativa de ser quem não somos. É um pouco nesse caminho? É exatamente isso, porque pense, tudo isso que falamos até agora, o trauma precoce, lá na infância, né, na relação com os cuidadores, que não precisa ser trágico, é outra coisa que as pessoas confundem muito. Eu recebo muitos clientes para terapia que falam, eu não vivi trauma nenhum na minha infância, eu fui super bem cuidada, tive de tudo. Muitas vezes basta que uma criança fique chorando no berço por tempo suficiente sem ser pega no colo para ela estar vivendo um estresse tóxico na infância. Uau. Porque o sistema nervoso dela não tem condições de maturação para sustentar essa experiência estressora por muito tempo. Então, seja os traumas precoces na infância, os traumas mais na vida adulta, relacionados aos diferentes estresses que vivemos, as preocupações da vida moderna, né? Como vou sobreviver, como dou conta dos meus conflitos, as violências. E tudo isso que a gente vive no mundo moderno de hoje vai criando, vamos imaginar que vai criando camadas em nós. E essas camadas vão nos afastando de quem nós somos, porque nós começamos a criar formas de funcionar no mundo num modo de defesa constante. Aí, de novo, voltamos para a tal da hipervigilância. A gente funciona na fisiologia do medo, na fisiologia do perigo. Se eu estou em constante perigo, que é essa situação da vida moderna, se eu não consigo relaxar, eu não posso ir autenticamente para a conexão, para a exploração. E aí, todo momento, eu preciso pensar em como me defender. Como me defender para a psique? Se a defesa é na relação, e aí a gente está falando dos traumas relacionais, para eu me defender numa relação, eu preciso fazer o que eu acho que vai gerar menos impacto no outro. Sim. E aí eu começo a me distanciar de quem sou para performar como eu acho que eu deveria ser. Isso exige uma carga dessa sustentação de estresse que nós falamos antes, gigantesca, porque eu estou a todo momento me afastando e tentando brigar com a minha natureza. Então, por exemplo, se você teve pais que tinham uma instabilidade emocional grande, pais não, né? Cuidadores, vamos usar o termo certo. Os cuidadores que tinham uma instabilidade emocional grande, você pode achar familiar que dentro de uma relação amorosa você tenha que agir de certa forma para que não haja explosões. Então, a gente acaba se encantando pelo que é familiar, porque pro nosso corpo familiar é mais seguro? O nosso cérebro ele tem qualidades adaptativas muito importantes e sofisticadíssimas. Porém, ele é menos objetivo do que imaginamos. Ele tem umas falhazinhas. E uma dessas falhas, que é adaptativa e é uma falha ao mesmo tempo, né? É o paradoxo da história, é o paradoxo do trauma. Uma dessas questões é o nosso cérebro, ele guarda pistas daquilo que foi ameaçador para nós que nós possamos responder mais rápido no futuro. Tudo que é novo, o cérebro precisa de um tempo para entender como responder aquilo. Então, aquela resposta elétrica que eu falei que é rápida, que são pistas que a gente ganhou na evolução, vai ser rapidinho. A amígdala ativou, só que aí vai ter uma outra área ali do lado, que é o hipocampo, muito envolvido da memória, que é quem modula a nossa amígdala e fala, calma, você não precisa sair correndo de casa, porque esse cheiro de fogo é uma panela que você deixou no fogo. Ele vai trazer a memória de coisas e vai regular para baixo essa reação de estresse, dizendo, calma, isso aqui a gente conhece, vai lá e desliga o fogo. Não precisa sair correndo que não é um incêndio. A amígdala vai dizer fogo, perigo, incêndio. Uhum. O hipocampo vai lá e diz calma, é só uma panela que está no fogo. E isso tudo vai guardando pistas
em nós, né? Vai guardando memórias, que não é aquela memória declarativa de uma narrativa que eu conto. É uma memória implícita. Pistas sensoriais, pistas visuais, cheiros, gostos, sons, toques, memórias implícitas em nós. Quando eu estou lidando com uma memória implícita conhecida, o nosso cérebro gasta menos energia. Olha. Aquilo que é desconhecido me faz gastar mais energia, porque aquilo que é desconhecido pode ser um perigo para mim, em potencial. Então, aquilo que é conhecido, respondendo sua pergunta, sim, aquilo que é conhecido, ainda que seja dor, nos parece mais seguro. Uau! E ao mesmo tempo, para quem tá acostumado, e aí com muitas aspas aqui, falando da minha maneira, com a dor, a paz pode parecer um tédio. Pode, porque para quem cresceu em ambientes de grande imprevisibilidade e conflito, quando crianças nós temos uma grande necessidade, sobreviver. E para sobreviver nós dependemos de um adulto, de uma pessoa que nos cuide, né? Que nos alimente, que nos dê cuidados de higiene, que nos proteja do frio, dos perigos, que nos dê afeto e atenção, que também faz parte das nossas necessidades de sobrevivência, afeto e atenção. Para receber todas para receber esses cuidados de sobrevivência, nós precisamos de uma coisa principal: vinculação. Vínculo é a nossa primeira necessidade humana. Eu preciso me vincular a alguém para conseguir sobreviver, porque se eu deixar um prato de comida do lado de um bebê, ele vai morrer de fome. Ele precisa do vínculo, a gente precisa do vínculo. Então imagina para uma criança, Marcela, que recebe violência das pessoas que deveriam receber cuidado, ou está num ambiente de alta carga de estresse, e ela precisa se vincular. O corpo dela, na sua sabedoria incrível e elegante, como eu disse antes, vai ter que encontrar alguma forma de que aquele processo de imprevisibilidade, de altos conflitos, se torne tolerável para ela. E um desses processos muito frequentes é a dissociação. Eu começo a me desconectar dos meus sentidos, das minhas emoções, da minha afinação para a percepção de perigo ou de não perigo, do meu autorrespeito, que às vezes nem chega a ser formado. Posso te pedir para elaborar um pouco melhor o que é dissociar? Pode. Nós temos várias funções psicológicas. Então vamos pensar que, assim como o nosso cérebro, que é o órgão físico, ele tem partes, e essas partes precisam funcionar integradas. Vamos pensar que a nossa mente, que não é um órgão físico, eu vou usar só como metáfora aqui, se a mente fosse como o cérebro um órgão, a nossa psique, né, fosse um órgão, ela também teria partes que precisam trabalhar de forma integrada. Essas partes nós vamos chamar de funções psicológicas. Então, atenção é uma função, consciência de eu sei quem sou Ediane, estou conversando com Marcela no podcast do Óbvios nesse momento. Eu tenho consciência do que está acontecendo nesse momento. Os nossos afetos, né, emoções e sentimentos, a nossa senso-percepção, que é a nossa capacidade de sentir as nossas sensações físicas, é o aperto no peito, é o nó na garganta, que são as sensações físicas internas, interocepções, e o tato, isso está frio, está gelado, as tensões musculares, então tudo isso tem a ver com a senso-percepção. Todas essas características são funções psicológicas que precisam trabalhar integradas. Para eu ter uma memória, eu preciso que a minha audição esteja conectada com a minha atenção. Então, se alguém me chama agora lá fora, eu falei, Diane, talvez eu não escute, porque eu estou dissociada da minha audição, porque a minha atenção está em Marcela. Na voz de Marcela. Então, temporariamente, eu dissocio outros sentidos e talvez alguém me chame lá e eu não escute. Então, a dissociação acontece no nosso dia a dia como uma função absolutamente normal quando a gente precisa focar em alguma coisa. Ótimo. No momento de uma experiência traumática, essa dissociação ela pode ter uma intensidade que faz com que as partes não se reintegrem de novo. Que faz com que, por exemplo, a gente terminou a entrevista, a pessoa fala, Diane, estou te chamando, eu falo, agora ouvi, voltei a estar com a minha audição associada, integrada à minha atenção. Elas estão associadas, elas não estão dissociadas. No trauma, essa dissociação pode ser muito grande. E aí, se eu estou vivendo uma experiência de dor, vamos pegar de novo o nosso exemplo da criança, um ambiente de conflito, de imprevisibilidade, onde a dor emocional, que a gente está falando de medo, de angústia, de pavor, de horror, de vergonha, nas experiências de abuso, por exemplo, ou de culpa. Todos esses sentimentos, eu estou vivendo uma dor emocional, que numa fase do desenvolvimento que eu não consigo nem nomear essa dor, é sensorial, eu só sinto isso fisicamente. Muitas vezes a criança não vai conseguir nem nomear essa experiência de tamanha dor emocional. Chega uma hora que se o corpo não fizer alguma coisa, ela vai ferver como uma panela de pressão e explodir. E aí a dissociação, ela entra como uma defesa, que é,
eu preciso fazer com que essa pessoa pare de sentir o que ela está sentindo, porque está intolerável sentir. Então, ela pode se dissociar, por exemplo, de sensações físicas, desconecta um pouco das sensações. É muito comum pegar em terapia clientes que eu pergunto: o que você sentiu no corpo nesse momento? Você me faz essa pergunta curiosa. Não sei. Eu respondi tal coisa. A pessoa responde o que sentiu como uma ação, como o que pensou, porque está dissociada da emoção, do sentimento. Eu não consigo perceber nem como o meu corpo se comporta nas diferentes situações. Eu me dissociei da minha senso-percepção. Ou eu me dissociei do afeto. Eu criei uma anestesia emocional. Ou eu me dissociei da memória e da atenção e aí eu não me lembro daquela experiência. Então, a dissociação ela pode atingir qualquer uma das funções psicológicas. Em trauma, vai ser muito comum atingir a memória, vai ser muito comum atingir o campo dos afetos e das emoções. Muitas pessoas vão desenvolver ou uma hiperexcitação, uma sensibilidade excessiva. Então, a qualquer pequeno estímulo eu tenho uma grande explosão emocional ou uma anestesia das emoções. Sim. E que num primeiro momento foi adaptativa. A mesma história do estresse. No primeiro momento serviu para proteger. Só que no tempo nos desconecta da nossa humanidade, de quem somos. Perfeito, perfeitamente entendido. Você tem uma reflexão sobre por que estamos tão apaixonados pelas séries, podcasts e etc. sobre true crime, sobre esses crimes reais. E você convida quem está assistindo para se perguntar por que o trauma está relaxando você. Por que o trauma está nos relaxando? Tudo isso que falamos antes. A experiência do estresse sustentado no tempo. A experiência de viver em constante estado de alerta, sustentando altas cargas de estresse, se tornou um padrão de funcionamento. Estamos vivendo em modo de sobrevivência, a gente pode dizer. Então, quando eu entro num estado mínimo de relaxamento, o meu corpo, a minha mente, o meu cérebro passa a estranhar esse relaxamento. E aí eu tenho uma experiência que se tornou estranha para mim, que é o sistema nervoso calmo. Ele se tornou estranho para mim e eu vou confundir essa experiência, por exemplo, com algo tedioso. Eu começo a confundir paz com tédio. E aí eu vou precisando de doses cada vez maiores, porque tem toda uma circuitaria aí também de hormônios que vão pedir cada vez mais, que nos viciam. E eu vou precisar de doses cada vez maiores para sentir. Eu falei agora há pouco que a experiência estressora nos dissocia do afeto. Se eu vou ficando mais anestesiada, e é impossível para o humano viver em estado de anestesia, porque sentir é uma das qualidades que nos tornam humanos. Sim. Então, eu vou precisando de doses cada vez mais elevadas de ativação, de excitação, para conseguir sentir poucas coisas. Se eu estou num estado de anestesia e socialmente a gente vive a níveis altos de anestesia emocional, e aí a notícia da violência se tornou banal porque eu rolo ela no meu feed 50 vezes ao dia, eu vou precisando cada vez de experiências que me levem para estados de alerta e excitação maiores para conseguir sentir um pouquinho. Ao passo que quando a gente está mais conectado com as nossas sensações, com as nossas emoções, com as sensações físicas, inclusive, que é um grande trabalho que eu faço na clínica, né, de reeducação somática, de voltar a sentir o próprio corpo, isso vira uma bússola de orientação para a gente. A gente consegue entender que começa a diferenciar, recalibrar esse sistema do que é relaxamento, o que é perigo, o que é estresse, esse alerta, esse alarme que ficou descalibrado e que começa a confundir e que nos faz confundir, por exemplo, como disse, paz com tédio. E aí eu preciso de filmes mais violentos, séries mais violentas, coisas cada vez mais realistas, porque o pouco não me faz sentir mais. Uau! Eu estou anestesiada. Muito forte. Ediane, e qual é o caminho, e eu sei que a reta final do programa não vai conseguir resumir, mas de uma maneira de fato resumida, quais são os caminhos então para curar, e aí eu pego emprestado o seu termo do curar, do trauma e dos traumas cotidianos que a gente está tendo, porque como que a gente sai do modo sobrevivência? Nós vivemos um contexto bastante desafiador, porque o nosso contexto é um contexto produtor de traumas, o tempo todo. É o nosso contexto social, que eu quero dizer. Então, coletivamente, nós estamos expostas e expostos, e especialmente as mulheres aqui. Sim. Nós estamos expostas a um contexto social que produz traumas o tempo todo. Então, é muito desafiador. Todos nós, eu diria,
e aí me incluo nisso, vivemos alguns níveis de dissociação, de hipervigilância e precisamos de estratégias para lidar com isso, e que eu acho que estamos num processo que é redução de danos um pouco, mas que há sim, e eu acredito, e é o que eu advogo nas redes, pela minha própria experiência pessoal, eu digo que eu acho que se tem um exemplo que é possível você engajar plenamente na vida, eu posso falar, eu tenho lugar de fala disso, porque venho de uma história traumática bastante importante em diferentes níveis. Então é possível reconectar, o trauma não é uma prisão perpétua. Eu acredito que existe um marcador que é o grau de sofrimento psíquico. Então, quando as experiências estão causando sofrimento psíquico que faz com que você não esteja conseguindo se conectar em profundidade nas suas relações, se sentir à vontade nas suas experiências de vida, sua criatividade está embotada, começa a ter sinais e sintomas, como você falou, alteração do sono, alteração de padrões de alimentação, dificuldade para relaxar, dificuldade, como eu disse, para estabelecer conexões de intimidade, ou ao contrário, eu só estabeleço conexões a partir de um lugar de dependência emocional, repetidas relações abusivas, dificuldade para engajar no trabalho, qualquer nível de desconexão que cause sofrimento psíquico. Eu acho que é muito importante, se a pessoa tiver condições, buscar uma avaliação e um atendimento individualizado e personalizado. A gente sabe que, e eu sou uma das grandes críticas a isso, o atendimento, principalmente o atendimento psicoterápico, ainda é restrito a uma parcela da população, ele não tem o alcance e a acessibilidade que deveria. Sim. E eu acho que a gente tem que batalhar para isso, para ampliar esse acesso. Porque se você tem uma história traumática que você claramente vê a repercussão disso num prejuízo para a sua vida, é importante um acompanhamento individualizado para te ajudar nesse processamento. Cotidianamente, eu acho que tem algumas coisas que todas e todos podemos fazer, que é começar a observar o nosso próprio, começar a voltar para o corpo. Eu brinco com os meus alunos de trauma que é trazer a alma de volta para o corpo, incorporar, que é começar a observar como o seu corpo reage nas diferentes situações, como o seu corpo reage quando você está conversando com um amigo, com uma mãe, numa situação de trabalho, quando você está assistindo uma série, true crime, quando você está em diferentes situações, observa a sua respiração, observa seus batimentos cardíacos, observa a sua musculatura. Começa a entender que padrões de resposta sensorial o seu corpo tem, para você começar a legendar esses padrões e começar a diferenciar tensão de relaxamento, por exemplo. Então, quando a gente começa a ouvir essa voz sem palavras do nosso corpo, a gente vai ver que ele sabe antes, que existe uma contraçãozinha naquele relacionamento que, em algum lugar do meu corpo, ele sabe que aquele relacionamento não faz bem para mim. Porque existe um relaxamento quando eu estou conectada com a minha autenticidade, com a minha potência criativa. Então, começa a observar o seu corpo e começa a dar espaço, ao invés de tentar se livrar rapidamente do desconforto. Dá espaço para que esse desconforto encontre alguns caminhos de regulação mais naturais. E aí cada pessoa pode experimentar os seus caminhos de regulação para ajudar nisso. Isso é sua experiência mesmo. Para cada pessoa vai ser diferente. Assim, eu vim morar numa área do Rio de Janeiro que é bastante rural. Eu digo que eu moro no Rio de Janeiro, mas eu moro no meio do mato. Porque a natureza me regula muitíssimo. A gente já sabe que natureza regula o sistema nervoso. Suas pesquisas já dizem, não só o meu, especificamente a Diane, do ser humano, né? Uma das coisas que leva a nossa desregulação enquanto sociedade é a desconexão com a natureza, né? Com os padrões da natureza, com os fluxos. Porque se a gente pensa em dia, noite, maré que enche, maré que sai, a planta que vai florir na primavera, murchar no inverno, toda a natureza funciona em ritmos regulatórios. Ou a integração, o processamento do estresse, a saída do estado de hipervigilância é recuperar ritmo e movimento interno. É recuperar regulação. Eu reajo quando tem algo para reagir. Eu relaxo quando não tem algo para reagir. Eu consigo viver conexão e vínculo com os meus. Então, encontrar esses reguladores, natureza, atividades de relaxamento. A gente já sabe que meditação, sim, faz diferença nos processos neurais que levam a uma percepção de perigo, por exemplo. Essa é minha pesquisa pessoal. Eu tenho certeza que a meditação e a yoga, mas a meditação não precisa estar conectada à yoga. São outros processos, mas para mim, Marcela, a yoga junto com a meditação, eu vejo o efeito físico em mim se eu passo uma semana sem fazer. Eu sou uma outra pessoa. Marcela, sabe que a neurociência está muito interessada nas práticas tradicionais orientais, né? Então existem
estudos muito robustos sobre meditação e sobre prática de yoga e como as asanas do yoga, por exemplo. Enfim, eu acho que a galera sabia de coisas que a gente agora está chegando na ciência, né? Os rishis, esse pessoal sabe. Não tenho a menor dúvida. Essa galera já sabe muito mais do que a ciência está começando a engatinhar agora. Mas eu sou uma pessoa de ciência. Eu digo que eu faço uma ponte entre ciência e tradição, né? Então, hoje a gente já consegue, pela ciência, entender o que determinadas posturas do yoga, por exemplo, estão fazendo com o nosso nervo vago, que é um nervo envolvido no sistema de segurança. Uau! O que elas estão fazendo com uma série de processos regulatórios do nosso organismo. Então, sim, são práticas que hoje a gente já consegue dizer que ajudam na regulação emocional do nosso sistema nervoso. Na regulação emocional e na regulação do nosso sistema nervoso, né? A yoga, a meditação, como eu disse, contato com a natureza, para algumas pessoas vão ser atividades que você vai encontrar especificamente na sua experiência da sua história de vida, que vai ser, sei lá, o bordado, a cozinhar, a música para mim, que é outra coisa, a dança e a música para mim tem esse lugar também muito forte. Então, todas essas atividades, elas são reguladores, são mitigadores de estresse. Tem um mitigador de estresse, um regulador de estresse, que para mim é a pedra filosofal, é o santo graal, que se chama conexões e vínculos de segurança. Nada mais curativo do que relações saudáveis. Isso é outra coisa que a gente já tem, comprovadamente. E eu citei recentemente numa aula, já nem lembro mais onde, mas acho que foi numa aula, um estudo onde eles fizeram um estudo com mulheres que tinham tido nódulo no seio, e esse nódulo foi para biópsia para identificação de malignidade ou não. Sim. E nesse meio tempo, eles avaliaram, fizeram entrevistas com essas mulheres e descobriram que algumas dessas mulheres estavam em isolamento emocional, ou seja, sem relações de segurança e conforto antes do aparecimento do nódulo. Outras tinham um bom suporte e apoio, rede de apoio social. Sim. E outras tinham as duas coisas, e tinham tido situações estressoras e bom apoio. Outras tinham tido situações estressoras e estavam sem vínculo social saudável. E as mulheres que tinham tido só situações estressoras ou somente isolamento social, isso não alterava a probabilidade do nódulo ser maligno. Mas as mulheres que tinham as duas coisas, isso aumentava em 9 vezes a chance do nódulo ser maligno. Nossa! Conexão e vínculo é um atenuante de estresse no nosso organismo. A gente já sabe disso com consistência. Então, relações nos curam de verdade. Sim, as nossas conexões de segurança são atenuantes de estresse. O isolamento emocional, o isolamento social, um grande fator agravante em trauma, agravante em hipervigilância. Então, eu digo que esse é o santo grau, porque eu acho que é nosso grande desafio coletivo, social, que é ter relacionamentos cada vez mais saudáveis. Antigamente nós vivíamos em tribos, em comunidades, em bairros, né? Tínhamos outras, nos suportávamos comunitariamente muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia nós temos alto estresse, pouco suporte. Então, eu acredito que um dos grandes caminhos de desafio social que nós temos é aumentar as nossas conexões e os nossos suportes comunitários. E me permite, por favor, adicionar aqui, porque esse artigo é de hoje, da BBC americana, falando sobre como tem essa pesquisadora, vou ver, inclusive, é uma pesquisadora americana, tô com o nome dela aqui, Bella De Paulo, que ela chegou à conclusão de que as pessoas solteiras estão mais felizes do que as pessoas em relacionamentos amorosos. Porque a gente cresce com essa ideia de que, então, o vínculo principal é o parceiro ou a parceira na vida. E pessoas solteiras acabam por valorizar mais os outros vínculos, então elas têm mais vínculos e vínculos mais saudáveis. Pessoas solteiras, segundo a pesquisa dela, valorizam mais a família. Pessoas solteiras têm mais vínculos com as amizades. Então, quero só deixar muito claro para as ouvintes agora que não estamos aqui falando sobre necessariamente relacionamentos amorosos. Aliás, muitas vezes até pelo contrário. Não, estamos falando de conexões entre pessoas. Não estamos falando de relacionamento. Por isso que eu citei, vivíamos em tribos, em comunidades. Perfeito. Porque a gente está falando de conexões. Não, e o relacionamento amoroso, lembra que se ele começa com uma dança de enlace traumático e ele não foi intencionalmente caminhando para um relacionamento saudável, ele vai ser uma fonte de estresse. Uhum. Ele vai ser uma fonte traumática. E aí é muito curioso você trazer essa pesquisa, porque você trouxe essa pesquisa e eu, antes de ontem, fiz uma brincadeira no meu Instagram, que não era brincadeira, mas eu trouxe um dado pro meu Instagram antes de ontem, porque eu estava respondendo uma
caixinha e uma seguidora perguntou como ela mediava lá a relação, né? Uma relação e tal. E eu falei, nossa, isso me fez lembrar uns dados de pesquisa que é: mulheres casadas vivem menos que mulheres solteiras, enquanto homens casados vivem mais que homens solteiros. Gente, eu tenho esse dado no meu livro. É muito grave. E muito grave. E ao mesmo tempo é muito triste, porque aqui eu tenho um lugar de fala, é muito fácil dissociar. É muito fácil dissociar. Mas é que quando você fala da questão do nódulo, talvez meu conselho seja: não dá pra desassociar até o seu corpo adoecer. Não deixem o corpo adoecer dentro das suas emoções. É por aí. Então a gente está falando de um suporte que é comunitário mesmo, né? Então, quando a gente pensa nesse dado que você tem no seu livro, a gente vai pensar o quanto as mulheres exercem um papel de absorver o estresse emocional dos seus parceiros, dos seus filhos, dos ambientes que elas frequentam. Sim. E o quanto que, sei lá, quando a mulher vai, por exemplo, para a força econômica, ela vai sem suporte e absorvendo o suporte dos seus ambientes. Então, quando nós vivíamos em tribos, em comunidades, aí um grande ditado africano vai dizer: preciso uma comunidade inteira para criar uma criança, porque quando vivíamos em tribo e comunidade, essa percepção de suporte, de apoio, de pertencimento era muito maior. Isso dentro de trauma como eu disse, minha gente, é o santo graal. Totalmente estamos falando de algo que não necessariamente se relaciona com a relação sexo-afetiva. Sim. Pode se relacionar também quando essa relação é saudável. Quando ela não, ela vai fazer o papel inverso. Então, estamos falando de vínculos saudáveis e de segurança, todos eles. Amigos, familiares, parceiros e parceiras que nos relacionemos, vínculos de trabalho. Estamos falando de humanos se relacionando com humanos de forma mais saudável. Ediane, que lindo. Que episódio lindo. Como eu aprendi com você. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Me veio até uma palavra aqui que não tá no meu vocabulário, mas eu vou usar. Achei magnífico. Então, se veio, eu vou falar. Achei magnífico o episódio. Eu que agradeço, eu adorei o papo, Marcela. E eu quero seu livro, eu quero ler o seu livro. Eu vou te mandar meu livro. Se tiver na livraria, eu compro, faço questão. Tem. Faço até um publi aqui, mas eu vou te mandar com autógrafo e um recado muito carinhoso. Porque são episódios como esse que, assim, nossa, eu me sinto muito renovada. Então, muito obrigada, querida, de coração. Eu que agradeço a você, a todas as pessoas que nos escutam. E eu acho que é isso, temos desafio, mas temos esperança. Eu acho que é nos conectar com a parte em nós que não foi tocada pela dor, que é capaz de amar, que é capaz de se conectar, que é capaz de criar saídas, inclusive. Que lindo. Obrigada. Bom dia, óbvias.